Olá a todos do sexto ano A, aqui é a Laura Ferreira, junto com a prof. Olá, tudo bem, Laura? Eu sou a Prof. Grace, sou a prof da Escola de Negócios. E hoje nós vamos falar sobre a pré-história e sobre o Egito. Vamos começar sobre a pré-história, o surgimento do homem. Então, primeiramente eu quero agradecer o convite feito pela Laura, então, para que eu participasse desse videocast. Nós estamos em um projeto da Escola de Negócios que a Laura, então, está desenvolvendo, que é a gravação de videocasts com a intenção de fazer revisões dos conteúdos do sexto ano para que os seus colegas de classe e outros colegas de outros sextos anos possam, então, compreender melhor o conteúdo, talvez ouvir o conteúdo de uma forma diferente. Então, esse é o nosso objetivo hoje e a Laura, então, está comandando o nosso videocast. E aí, falar sobre pré-história é algo que eu gosto muito, particularmente, tanto de pré-história quanto de Egito. E por que eu gosto? São temas bem distantes de nós, cronologicamente falando, porque aconteceram há alguns 1000 anos atrás, mas eles estão muito presentes no nosso dia a dia. E por isso também nós estudamos eles nas aulas, nos conteúdos do sexto ano, principalmente. A pré-história, então, é tudo aquilo que aconteceu antes da invenção da escrita. Então, isso é importante a gente dizer. Por que é pré-história? Ela é como se fosse a pré-escrita. Então, tudo que tem antes da escrita é considerado pré-história e o que veio depois, história. E essa é uma divisão feita pelos historiadores, porque nós precisamos dividir a nossa presença humana na Terra em períodos. E aí, para facilitar, então, foi dividido desta forma. E a pré-história, ela começa, então, com o surgimento dos primeiros seres humanos, né? Então, se a história ela é uma ciência relacionada aos seres humanos, aos fatos e acontecimentos que envolvem os seres humanos, então, ela surge com o surgimento dos primeiros seres humanos. Então, há alguns 1000 anos atrás. E aí, vamos conversando e a Laura me ajuda. Quando foi que surgiram os primeiros seres humanos? Quando não? Onde foi? Lá na Etiópia, que fica localizada na África, que hoje em dia é meio esquecido, só lembrar para falar da pré-história mesmo. Exatamente. Então, as teorias científicas atuais, elas indicam que o homem surgiu no território africano. E de lá, então, ele se espalhou, foi se distribuindo pelos outros territórios, pelos outros continentes. Então, aqui no Brasil, por exemplo, já existem teorias que comprovam, então já é aceito pela ciência, que os primeiros seres humanos chegaram ao território brasileiro, na pré-história, há cerca de 12.000 anos atrás, aqui em território brasileiro. Embora existam inúmeras outras teorias científicas que tentam provar que a chegada foi muito antes, talvez há 50.000 anos atrás. Então, a teoria dos 12.000 anos é a teoria de que o homem saiu do continente africano, eles eram nômades, então eles migravam em busca de alimentos, em busca de moradia, de sustento, e aí eles foram caminhando pelos diversos continentes e no continente americano chegaram pelo norte, pelo Estreito de Bering. E aí chegaram até o Brasil há 12.000 anos. E a outra teoria, que quer dizer que eles chegaram aqui há 50.000 anos atrás, diz que eles vieram direto da África para o território brasileiro e por isso, então, chegaram aqui num tempo muito mais distante do nosso. E o que é importante também nós falarmos, que a própria pré-história ela é dividida em 3 períodos. Quais são os períodos da história, da pré-história? Segundo essa folhinha reservada aqui, é o Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. Isso. Metais, que palavra estranha, nunca vou me acostumar. Metais na pré-história, né? Então, o Paleolítico é esse primeiro período da pré-história, onde tudo é muito mais difícil, muito menos desenvolvido. As técnicas que eles usavam para a confecção das ferramentas necessárias eram técnicas ainda rudimentares. E aí a prof tem como exemplo... Pode falar, amor.
Inclusive, o período paleolítico é conhecido como o período da Idade da Pedra Lascada. E por que será que é a idade da pedra lascada? Por conta que, né, para eles pegarem a pedra e transformar em ferramenta, eles ficassem batendo uma na outra e a pedra se ferrava. E a pedra, então, era lascada, né? Uhum. E aqui a prof tem um exemplo de uma ferramenta feita com a técnica da pedra lascada. Então, vamos mostrar para quem está nos assistindo. Bota o zoom aí! Essa aqui é uma ferramenta, é uma lâmina de machado. E essa lâmina de machado, então, ela foi feita com a técnica da pedra lascada. Então, ela é do período paleolítico. Esses vestígios que nós encontramos, e vamos mostrar outros depois, eles ajudam a identificar qual é o período que os seres humanos usaram essas peças. Então, ajuda bastante na história, na arqueologia. Quem pesquisa essas peças são os arqueólogos, né? E os historiadores também. E vão parar em sítios arqueológicos. Isso, o conjunto desses vestígios, como essas pedras, cerâmicas, sepultamentos também, restos de esqueletos, são chamados sítios arqueológicos, que são objeto de estudo dos arqueólogos e também dos historiadores que vão utilizar as pesquisas arqueológicas para escrever a história daquele período. E professora, conta pra nós, como é que você conseguiu esses 3 artefatos da pré-história? Ótima pergunta. É uma curiosidade que também, por vezes, quando eu conto onde eu encontrei essas peças, as pessoas falam, nossa, lembram que eu falei que a pré-história, ela parece muito distante de nós, mas na realidade ela está bem próxima a nós? Essas peças aqui, será que eu encontrei elas na África, onde Acho que surgiram não. os seres humanos? Não, muito longe. Será que eu encontrei elas na região Nordeste, onde foram encontrados os vestígios humanos mais antigos no Brasil? Talvez, né? Talvez. Quem sabe? Norte, Nordeste, Sudeste. E se eu falar para você que elas foram encontradas muito mais próximas a nós do que isso? Enterrar no Colégio Fag. Quase isso. Possivelmente, se um arqueólogo vir até a nossa região aqui do Centro FAG, do Colégio FAG, e fizer uma pesquisa aqui no entorno, talvez até encontre vestígios de povos pré-históricos aqui na nossa região. Porque toda a nossa região também foi ocupada por povos pré-históricos. Lembrando que pré-história é antes da escrita. Então, aqui no Brasil, nós consideramos pré-história, no geral, até 1500. Por quê? Foi quando os europeus chegaram e aí trouxeram a escrita. Os povos que viviam aqui antes de 1500 não tinham registros escritos, então eles são considerados povos pré-históricos. E aqui, especificamente no município de Cascavel, nós temos a chegada da constituição das cidades há mais ou menos 100 anos atrás. Então, até 100 anos atrás, quem vivia aqui na nossa região também eram povos sem escrita, que eram os povos indígenas, os povos nativos. Então, nós podemos considerar que a pré-história do nosso município, ela vem até bem próxima a nós. E esses objetos são objetos da pré-história aqui de Cascavel. Então, foram encontrados no interior do município por pessoas que já conhecem, já identificam essas peças e quando visualizam pedras dessa forma, percebem que é um objeto histórico ou pré-histórico e fazem coleção. Não é o correto, as pessoas não devem recolher esses objetos, porque todo o bem arqueológico, todo o vestígio arqueológico, ele é um bem da União, do governo federal. Um bem histórico. Um bem pré-histórico que pertence ao governo, não é meu, não é seu, não é de ninguém que encontrar. Então, o ideal é que a gente mantenha ele no local de origem. Somente quem pode retirar ele do local são os arqueólogos. E eles fazem isso porque eles estudaram, eles têm licença do governo para fazer isso. Mas, enfim, essas peças, quando eu tive acesso a elas, elas já haviam sido resgatadas, já estavam fora do local de origem, a pessoa já havia recolhido ela. E aí, então, eu peço emprestadas e sempre que faço atividades com os alunos sobre pré-história, eu mostro essas peças que provam que a nossa pré-história está muito mais próxima a nós do que podemos imaginar. Então, aqui são 3 objetos, o primeiro a gente já mostrou. O segundo é uma mão de pilão, que também foi encontrada aqui no interior de Cascavel. Então, essa parte da frente aqui ela é a parte do gume, que a gente chama, era onde eles usavam para cortar
cortar frutas, alimentos, o couro de animais, e aqui usavam para macetar, para socar sementes, exatamente. Então, essa é uma mão de pilão. E a outra peça, que eu aproveito já para mostrar, essa daqui está sem a tampa. É uma lâmina de machado, que é essa daqui. Essa lâmina de machado é também uma peça pré-histórica aqui da região. Todas foram encontradas aqui em Cascavel. E ela tem esse formato diferenciado, então aqui era onde ficava preso o cabo do machado, aqui era onde ficava o fio, o gume desse machado, e ele funcionava mais ou menos como essa peça aqui. Eu gosto de mostrar. Isso. Esse aqui é um machado fictício, digamos assim. Demonstração. Só demonstrativo. E ele tinha, então, ele tem a função de mostrar como era esta peça. Então, essa peça de cima é a original, a lâmina do machado, e essa peça de baixo é a representação de como era o machado pronto. Um machado feito para lavar roupa. Esse machado da prof é o machado feito com sabão em pedra, porque eu não tenho as habilidades que os povos nativos tinham para esculpir uma pedra e transformar ela em uma ferramenta. Então, aqui nós temos representação dos períodos da pré-história, e aí o outro período é a Idade dos Metais, que é quando eles começam a derreter, a fundir algumas pedras, alguns elementos, e extrair então o metal para a confecção das ferramentas, que daí são ferramentas mais parecidas com as que nós conhecemos hoje, como um machado, mas feito de metal. Então, são elementos que representam a nossa pré-história, foram encontrados aqui em Cascavel. Nós temos uma característica bem importante entre o Paleolítico, que é a idade antiga da pedra. Da pedra lascada. Da pedra lascada. E o Neolítico, que é o período intermediário entre o Paleolítico e a Idade dos Metais. O que fez com que essa técnica mudasse foi o surgimento da agricultura. No Paleolítico, que é a idade da pedra lascada, eles não tinham ainda o desenvolvimento da agricultura. Eram nômades. Exatamente, eles eram nômades, eles migravam. Os abrigos eram as cavernas, os abrigos naturais. Quando eles descobrem a prática da agricultura, eles têm mais tempo para aprimorar as suas ferramentas. Então, as ferramentas são feitas de forma mais lisa, forma mais eficiente, porque eles ganhavam tempo produzindo alimento ao invés de precisar correr atrás do alimento na natureza. E viram sedentários. Exatamente, daí eles se tornam sedentários. E aí começam a construir suas casas, também tem a origem à arquitetura, que é a construção de abrigos, tudo isso. Tudo isso na pré-história que ela vem, aqui então na nossa região, ela termina com a chegada da escrita, no Brasil em 1500, mas em outras regiões há 5.000 anos atrás, como é o caso das primeiras civilizações que a gente vai falar daqui a pouquinho. Como o Egito. Isso. Então, o que faz o fim da pré-história, além da invenção da escrita, é a questão do sedentarismo com a prática agrícola. Então, eles começam a produzir os seus próprios alimentos através do cultivo de sementes, e eles percebem que para que eles possam produzir os seus próprios alimentos, eles precisam de terra fértil e água. E aí eles vão buscar lugares, regiões que têm terra fértil e água. E aí começam a surgir as primeiras civilizações. Na região da Mesopotâmia, tem o rio Tigre e o rio Eufrates, por isso é Mesopotâmia, entre rios, região entre rios. E também na região do rio Nilo, que vai dar origem à civilização egípcia como as primeiras civilizações, tanto as civilizações da Mesopotâmia, que eram... Babilônia, né? Isso. Assírios, babilônicos e... Meu Deus, a prof esqueceu o outro. Acontece, eu também esqueci. Depois a gente lembra. Faz tempo, São né? São três as principais na região da Mesopotâmia. E no Egito, então, na região do Nilo, a civilização do Egito, que aí é outro capítulo da nossa conversa de hoje. As fenícias também, mas só vai falar sobre o Egito hoje. Isso. Sobre o Egito, agora eu vou perguntar para você. O que você lembra do Egito que você estudou em sala? E aí, a partir disso, a gente vai conversando. Eu lembro que o primeiro imperador do Egito, né, o primeiro faraó, se chamava Menés. E que eles usavam papiro, né, para poder escrever, que crescia no Rio Nilo. E que ele,
quando o Rio Nilo abaixava o nível dele, eles usavam as terras ali, né, que estavam mais molhadas, mas tipo fertilizadas, para poder plantar. Exatamente. Então, com essa sua fala, a gente faz a relação com o que nós comentamos antes da descoberta da agricultura, e isso vai levar ao surgimento das primeiras civilizações em regiões que têm terras férteis e água. Então, o Rio Nilo, ele tem por característica os períodos das cheias, onde as águas transbordam as suas margens e inundam a região, né, em volta dele. E nos períodos de seca, essa água volta ao curso normal e a terra que foi alagada, que agora está seca, ela é muito fértil, porque o rio trazia muitos detritos de outras regiões. Por mais que é uma região de deserto, ali no delta do Rio Nilo, principalmente, o rio trazia os insumos e os nutrientes, obrigada, necessários para o cultivo. Então, eles desenvolveram também diques que seguravam um pouquinho dessa água do rio, então ela não voltava totalmente para o leito quando era período de seca, e também seguravam essa terra fértil, e aí eles conseguiam desenvolver agricultura, principalmente cultivando cevada, cultivando arroz, que serviam de alimento. E aí, a partir disso, também começa a produção de excedentes. Além de produzir para o próprio consumo deles e da família e da aldeia, eles também produziam excedentes que eram comercializados num sistema de troca com outras comunidades, outras pessoas da região. E aí a gente vai ter início ao comércio, que inicialmente são essas trocas comerciais, somente de excedentes, e depois eles criam as moedas, que aí a gente começa a pensar na venda desses produtos. Que eram feitas pelo Rio Nilo, né? Porque o Rio Nilo era a base de tudo. E que antigamente, né, o sistema de troca se chamava escambo, né? Isso, um escambo. O escambo continua na nossa história até, se nós formos ver, até os tempos recentes. Talvez com outro nome, mas a prática da troca de produtos, se eu tenho algo sobrando ou que eu não utilizo e preciso de algo que você tem e você também não utiliza aquilo, nós fazemos um escambo, uma troca, né? Todo mundo sai ganhando. Isso, exatamente. Então, isso acontecia já nesses povos antigos, nas primeiras civilizações. E quando falamos em Egito, o que mais você lembra? Além da questão do Rio Nilo, que era a principal característica da região, o que mais tu lembra? Eu lembro de uns vídeos de curiosidade que eu já assisti, inclusive uma delas sendo o fato de as 3 pirâmides principais ficarem exatamente alinhadas com as 3 Marias da constelação de Órion. Exatamente. Os povos antigos, eles tinham um conhecimento sobre astronomia gigantesco. Hoje em dia nós perdemos muito isso, até porque tem pessoas especialistas nisso, nós temos equipamentos que fazem a leitura, identificação dos astros, mas os povos antigos, eles conseguiam, pela observação, pela simples observação, entender muitas coisas do universo, e também as pirâmides. Então, as 3 pirâmides principais do Egito, que são Quéops, Quefre e Miquerinos, que ficam ali na região do Cairo, são perfeitamente alinhadas com astros do sistema solar, também com estrelas. E isso é algo surpreendente, pensando no tempo há quanto tempo atrás elas foram construídas, que não existia a tecnologia que nós temos hoje. Tanto que na época que as pirâmides foram construídas, os mamutes ainda estavam vivos, ou seja, muito velho. Em torno de 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, então é bastante tempo. E uma curiosidade também sobre o Egito é que, por vezes, nós ouvimos falar mais sobre as 3 pirâmides de Gizé. São as 3 pirâmides de Gizé que ficam na região do Cairo, que hoje é a capital do Egito. Mas o Egito tem atualmente mais de 100 pirâmides cadastradas, da época do Egito Antigo. Então, algumas estão em estado mais crítico de decomposição, porque elas são muito antigas mesmo, e outras estão mais bem conservadas. Inclusive, ali na região, indo do Cairo para Mênfis, Mênfis era a primeira capital do Egito, a primeira capital do mundo. E era do Egito. Lá nós temos templos e também passamos bem do ladinho da primeira pirâmide construída pelo ser humano lá no Egito, que é a pirâmide em degraus, ou pirâmide de Djoser. Então, ela ainda existe, ela também está
se decompondo por conta da ação natural do tempo, mas ela ainda existe. Ela é uma pirâmide diferente da pirâmide que a gente conhece com as faces lisas. Ela é uma pirâmide como se tivesse degraus do lado de fora. Escadinha. Uma escada, porque as primeiras pirâmides não eram exatamente nesse formato que a gente vê hoje. Eles não tinham a técnica que deixava as faces lisas. Então, é uma face que tem como se fosse degraus, que foi a primeira pirâmide construída no Egito. Agora, 2 curiosidades numa tacada só. Primeira, sabia que as pirâmides na verdade eram revestidas por pedrinhas brancas brilhantes? E segunda curiosidade, a gente achava por muito tempo, né, que quem construiu as pirâmides eram escravos, mas na verdade foi descoberto, não lembro quanto tempo atrás, mas foi recente, que na verdade as pirâmides foram construídas por funcionários pagos e que eram bem respeitados. Você sabia disso, professora? Pois é. A construção das pirâmides é um mistério, assim, que realmente com a tecnologia que nós temos hoje, existem várias teorias de como elas foram feitas, mas não tem uma única certeza. Então, acredita-se que em algum período tiveram a ajuda de grandes animais para arrastar os blocos de pedra, porque as pirâmides são feitas com blocos de pedra. Podem ter sido feitas usando equipamentos que suspendiam essas pedras, mas também pode ter sido feitas através de rampas externas para levar essas pedras até o topo da pirâmide. Então, existem várias formas. E também a mão de obra, algumas teorias acreditam que era mão de obra escrava, inclusive cristãos foram escravizados pelo Egito e é possível que esses cristãos também ajudaram na construção, enfim. Ou também pessoas especializadas, porque o tempo de construção de uma pirâmide foi muito rápido. Era o tempo de vida de um faraó. E o faraó, a estimativa de vida das pessoas na época do Egito Antigo era muito pequena. Então, nós temos faraós que viveram 30, no máximo 40 anos. E as pirâmides foram construídas para sepultar o faraó nesse curto espaço de tempo. E pela monumentalidade das pirâmides é que surpreende, então, como foi essa técnica, né? E aí pode sim ter sido, por isso, pessoas especializadas nessa construção, por elas terem sido feitas de forma tão rápida. Mas o que eu tenho certeza é que não foram construídas por extraterrestres. Então, Eu já ia falar nisso, né? Que tem gente conspiracionista que diz que foram extraterrestres, mas então cadê eles? Eu acredito que se a gente atribui a outros seres a construção das pirâmides, nós estamos diminuindo a capacidade humana de fazer essas construções. Então, eu não estou negando, o nosso assunto não são os extraterrestres. Eu não estou dizendo que eles não existam ou que eles existam. Isso é tema para outro programa. A questão é que os seres humanos, na época do Antigo Egito, eles tinham muitos conhecimentos técnicos sobre construções, sobre o corpo humano, justamente em função da mumificação, dos processos de mumificação do corpo do faraó, que eles faziam, era um processo lento, que demorava em torno de 70 dias ou mais para mumificar o corpo do faraó. Eles também tinham um conhecimento muito grande de anatomia humana, porque eles precisavam desse conhecimento para fazer a mumificação. Então, e medicina também, muitos conhecimentos da medicina têm origem no Egito Antigo, justamente porque eles tratavam do corpo e conheciam o corpo humano como nenhuma outra civilização à época. Então, por uma série de fatores, nós podemos imaginar que sim, foram eles quem construíram as pirâmides e não de outra forma. E você tem alguma coisa a falar sobre a esfinge, né? Porque quando a gente pensa no Egito, a gente só fala das pirâmides, as famosas pirâmides. Mas a esfinge? A esfinge, ela faz parte do complexo das pirâmides ali de Gizé, que são essas 3 pirâmides que nós falamos, Quéops, Kéfere e Miquerinos. Ela faz parte do complexo, ela fica ao lado do templo da mumificação, do templo mortuário, que era onde o corpo do faraó era preparado. Então, as pirâmides, elas fazem parte de um complexo, que não são só as pirâmides. As pirâmides, elas são os túmulos, as sepulturas do corpo do faraó. É para isso que elas foram construídas. Mas ali próximo também tem o templo funerário, que era onde o corpo do faraó era preparado. Tem uma passarela, que era a passarela que eles faziam como se fosse um cortejo da saída do corpo do faraó até a pirâmide, e ali do ladinho está a esfinge também. Então,
São construções à época que serviam para compor esse complexo, para mostrar a monumentalidade, o poder dos faraós, enfim. Então, ela faz parte desse período. E nós não falamos ainda, e acredito que é importante nós falarmos agora, que eu estive no Egito já, então, como professora de história, um dos lugares que eu gostaria muito de conhecer e pude realizar esse sonho é estar nas pirâmides do Egito. E eu trouxe algumas coisas também para nós mostrarmos para quem está nos assistindo, para compartilhar um pouquinho dessa história. E sempre que eu faço uma aula sobre Egito ou sobre pré-história, que eu levo esses objetos, os alunos gostam bastante. Então, vamos aproveitar esse momento para mostrar. Então, por exemplo, lá no Egito, o alfabeto egípcio Como é o nome do alfabeto egípcio? Da escrita egípcia? Também não lembro, mas era um monte de desenho. Isso, são os hieróglifos, é a escrita relacionada aos faraós, né? E, se não me engano, tinha uma escrita que era só, né, para classe nobre, tipo faraós e tal, e outra que era para as pessoas que usavam no dia a dia. Eu não lembro qual das duas se encaixou os hieróglifos. Em alguns livros nós encontramos até 3 tipos de escrita. A hieróglifa, hierática e tem outra que a prof também não lembra o nome, que era a mais comum usada pelo povo. Então, quando se relacionava ao faraó, o faraó primeiro ele era o representante, era o deus na terra. Os egípcios eram politeístas, eles tinham crenças em vários deuses, mas o faraó era o deus principal. Então, ele era um ser humano, porém, com funções, com designações divinas para eles. Então, era um dos deuses do Egito. E aí, a escrita, então, de tudo que estivesse relacionado a ele, é essa escrita no formato do hieróglifo, que são os desenhos. E aí, no interior das pirâmides, nas tumbas do faraó, a gente vai encontrar os desenhos nas paredes com essa escrita, que é a escrita hieróglifa, em formato de desenhos. Então, aqui a gente tem o nosso alfabeto. Então, aqui tem a letra A, letra B, letra C, enfim, e que é uma tradução dos hieróglifos para o nosso alfabeto. Então, esse aqui é um exemplo de uma peça que eu trouxe lá do Egito. Ai, Prof. Graça, não sei se você sabe, mas sabe como descobriram o que cada símbolo como descobriram como cada símbolo representa uma letra? Durante uma expedição de Napoleão em 1820, não, aí foi da independência do Brasil. Mas daí, né, estavam numa expedição no Egito e acabaram encontrando uma pedra aqui, agora não lembro o nome, mas era uma pedra que tinha escrito em hieróglifos, em um grego, que era uma língua usada, e numa outra lá. Acho que é Pedra de Roseta, não é? É algo assim. Tem inclusive réplicas dessa pedra em museus pelo mundo. Aqui no Paraná nós temos um museu egípcio, fica em Curitiba. E aí lá tem uma réplica dessa pedra e lá também nós temos uma múmia egípcia, que fica em exposição no Museu Egípcio de Curitiba. Então, já fica a dica para quem gosta de Egito, visitar esse espaço que está bem próximo a nós. E, então, sim, a escrita deles é um código diferente do nosso, a nossa escrita também é um código que nós compreendemos. Porém, o Egito também tinha um código que eles compreendiam e precisou ser decifrado para que nós pudéssemos entender o que eles escreveram nas paredes. Então, isso também é muito comum. E a escrita egípcia, ela tem desenhos que até nós conseguimos entender. Ou é um pássaro, ou parece uma cruz. São desenhos que, para nós, têm um sentido, mas que na escrita egípcia tinham outros sentidos, né? Então, por exemplo, e aí também falando em símbolos, o Egito hoje é um local que as pessoas produzem tapetes. Tem uma tapeçaria bem desenvolvida. E aí esse daqui é um exemplo, também tem um símbolo, falando nos símbolos. Que bonito! E esse tapete veio lá também do Egito, de uma região onde eles fazem a tapeçaria. São tapetes lá, eles têm exemplos de tapetes bem grandes, gigantes. Então, esse aqui a prof trouxe para mostrar. E quando eu estava lá, eu sempre via alguma coisa e eu pensava, eu preciso levar para os meus alunos verem, eu preciso mostrar para os meus alunos. Lembrancinha! E aí a prof trouxe e sempre mostra. Então, isso aqui é feito lá no Egito também. E outra coisa que eu quis muito mostrar para os meus alunos, e agora vamos ampliar. É o famoso papiro! Exatamente. Então, essa daqui é uma planta, é muito comum no Egito, é o papiro. Aqui ele está seco.
quando eu ganhei ele lá no Egito, quando eu pedi, na verdade, né, eu pedi se eu podia trazer, eles permitiram. Ele estava verdinho, mas é uma planta que precisa de muita água, então já no segundo dia que eu estava lá ainda, ele já havia murchado, mas ainda assim eu uso ele nas atividades. Então o papiro é a planta que eles usam para fazer o papel, onde eles escrevem então as mensagens. E o papiro então tem uma técnica toda especial para ser produzido. E aí o resultado desse papel feito com essa planta é esse aqui. Então, aqui, esse é um modelo de um exemplo de papiro que é feito com essa planta, com o caule dessa planta. Então, com esse caule aqui, eles fazem esse papel. Então, a gente vê que ele é um papel com as fibras ainda da planta. Então, eles colocam elas, eles trançam elas tanto na vertical quanto na horizontal. E meio amarelado, né? Isso, Que porque é remete a natural. Egito. Ele é natural, né? Então, se ele é quanto mais branco ele for, quanto mais clarinho ele for, não vai ser branco, mas quanto mais clarinho, Mais novo. mais novo e mais caro, porque daí ele demora mais tempo para ser feito. Então, da mesma forma, existem outros papiros que são mais escuros um pouco, que aí tem uma qualidade inferior. Então, esse aqui é o papiro que eu sempre trago, que não tem desenho. A gente consegue ver aqui um pedacinho do caule que foi soltando também, né? Que a gente vê como é essa montagem. E aí, que aqui a gente consegue ver, ó, então ele está soltando já. Então, isso aqui eles fazem eles trançam as fibras e depois eles colocam numa prensa para retirar toda a água que fica. E aí, ela termina então com o papel desta forma. Papelzinho bem sequinho. Bem sequinho. E aí esse outro papiro é um papiro que tem um desenho. Então esse daqui eu comprei para fazer um quadro, alguma coisa assim, ele é um pouquinho maior. E é o desenho de um símbolo também lá do Egito, que é a família. Isso aqui representa a família, ou as Águias. Pássaro. Porque tem pássaro. as faixas, os períodos da vida do ser humano. Então, ele começa criança, vai para a adolescência, a idade adulta, e aí a terceira idade e a velhice. Então, representa o ciclo da vida. O nome dessa árvore, com esses pássaros, é Árvore da Vida. É o nome que eles dão para ela. Então, esse daqui também é um papiro, a gente vê na parte de trás, ó, é igual ao outro, também a forma como foi feita, a gente percebe isso tudo. Então, são papiros que também vieram lá do Egito. E falando também ainda sobre uma outra curiosidade do Egito, é o Livro dos Mortos. O nome parece até um pouco assustador, né? Falar sobre o Livro dos Mortos. Quando eu ouvi a primeira vez falar Livro dos Mortos, eu pensei, meu Deus, o que é isso? Nem quero chegar perto. Vai que tem um monte de feitiço aí para invocar algum deus, né? Meio estranho, né? Mas é a cultura do Egito Antigo, que aqui dentro, então, tem várias passagens de coisas que o faraó passaria na vida após a morte dele, digamos assim, que eles acreditavam que o faraó continuava vivendo. Ah, verdade, né? Quando o faraó morria, eles colocavam esse livro, né? Pra guiar ele depois da morte. Exatamente. Então, aqui tem passagens que eles acreditavam que o faraó precisaria dizer, falas que ele tinha que ter no julgamento de Osíris, por exemplo. Era quando o faraó tinha o coração dele era pesado. Então, se ele pesasse menos do que uma pena, ele era uma pessoa boa. Então, imagine, o coração do faraó, e aí tem vários desenhos que mostram esse tribunal de Osíris, ele era colocado numa balança e ele tinha que ser mais leve que uma pena. Se ele fosse mais pesado que uma pena, o faraó seria condenado, então, e não teria sido um bom faraó. Daí era comido por um deus que tinha a cara... uma cara de jacaré, com a parte de frente do corpo de um leão e a parte de trás de um corpo de hipopótamo. Exatamente. Os egípcios tinham deuses que tinham tanto formas humanas quanto formas animais. Então, isso era comum também, a gente vê isso nos desenhos, era a crença deles. E o que eu acho importante nós falarmos também é que a cultura atual no Egito, ela não tem mais praticamente nada dessa cultura do Egito Antigo. Isso foi algo que me surpreendeu quando eu estive lá. Porque eu imaginei que não que fosse a mesma coisa, mas que algumas coisas da cultura e da religião do Egito Antigo tivessem se mantido. Pois é. Mas não, o Egito hoje, a religião oficial principal, né, do Egito, é a religião islâmica.
porque muitos deles são árabes. Então, essa é uma região que foi ocupada pelos povos árabes, e então a principal religião lá é o islamismo, são muçulmanos. E aí eles cuidam das pirâmides, por mais que as pirâmides culturalmente ou religiosamente não faz parte da identidade cultural, ou seja, quem construiu as pirâmides já a cultura não está mais presente, enfim, eles preservam as pirâmides pensando no turismo, porque né? o mundo todo, a maioria das pessoas gostaria de conhecer as pirâmides do Egito. E meio que o Egito só é lembrado por causa disso. Exatamente. Então, eles mantêm hoje esses espaços pensando no turismo, mas não é algo que eles cultuam, que eles adoram ou que eles mantêm pensando nas suas raízes religiosas ou culturais. Hoje a cultura é bem diferente. E aí eu perguntei isso, inclusive, ao nosso guia, como era essa relação. E aí ele falou, hoje as pirâmides são preservadas pelo turismo, porque isso gera renda para a população local. E o Egito é um país muito pobre. A cidade do Cairo, que é onde estão as 3 pirâmides principais, as pirâmides de Gizé, é uma cidade muito pobre mesmo. É uma diferença gritante entre a maioria da população, que é muito pobre, e a minoria, que são os ricos, os sheiks árabes, enfim, aqueles que têm dinheiro. Então, não existe um meio termo. Ou é muito rico, que é a minoria, ou é a maioria, que são muito pobres. Então, o Egito, eles têm essa característica hoje. E aí o turismo acaba, então, sendo uma fonte de renda para essas pessoas. E aí eu tenho algumas fotos minhas lá nas pirâmides também. Uma das que você tá num camelo. Ah, tu quer que eu mostre a do camelo? Vamos Que achar. é bem legal. Daí eu fico me perguntando, será que o esquema de pirâmide surgiu lá? As pirâmides, elas existiram, inclusive, aqui na América. Se nós olharmos as pirâmides maias e astecas, já eram construções em formato de pirâmide. No Egito, mais antigas, mas também existem registros de pirâmides no Oriente também, em outras regiões do planeta. Então, não sei dizer ao certo onde foi a primeira pirâmide do mundo, da história, mas as do Egito a gente sabe que são bem antigas. Então, aqui eu estou no camelo e ao fundo estão as pirâmides. Que legal, parece ser cena de cinema, né? Parece cena de cinema. Então, foi um passeio bacana, e aqui também aparecem as pirâmides. Em 2022, né? 2022, novembro de 2022. Um ano incrível. Que foi essa visita às pirâmides, e foi uma visita que eu não fui lá só para as pirâmides, nós fizemos um roteiro. Então, além do Egito, nós passamos algumas horas em Dubai também, mas não para fazer turismo lá, e sim era um tempo de espera grande no aeroporto, e a gente aproveitou e fez um city tour em Dubai, e do Egito nós fomos para Jerusalém. Então, foi uma viagem mais com uma função religiosa, para conhecer a Terra Santa, e aí fizemos essa passagem pelo Egito. Legal. Fomos também na região do Monte Sinai. Eu fiz a caminhada que sobe até o topo do Monte Sinai. Vimos o Mar Vermelho, vimos o próprio Rio Nilo também, nós conhecemos. Então, é uma viagem para quem gosta de história, de cultura, é uma viagem bem interessante para conhecer esses lugares. E além das pirâmides no Egito, tem outros locais também. Tem uma igreja que eles chamam de Igreja do Lixão, que é bem interessante lá para conhecer também. Tem a Cidade dos Mortos atual, essa não é antiga, lá no Egito, para ter uma ideia da pobreza que é hoje, as pessoas moram no cemitério. O cemitério é um bairro na cidade do Cairo. As pessoas moram lá, é bem estranho. São cemitérios gigantes, e as sepulturas são tão grandes que as pessoas podem morar dentro da sepultura, elas são alugadas. Então, a família mora nessa sepultura do cemitério. Quando morre alguém da família dona do local, o inquilino sai, eles fazem o sepultamento e depois a família volta a morar lá. Então, os donos das sepulturas alugam para que as pessoas morem na parte de cima. E o sepultamento é feito no subsolo, né? Então, acontece isso para a gente ter uma noção de como o Egito hoje é um local de extrema pobreza. Pois é. Pelo menos daí, se a pessoa morrer, ela já tem o lugar ali para ficar garantido. Mas no caso não será ali, ela só mora ali temporariamente.
Então, é bem interessante. Por não O Egito. ter a condição de morar em outro lugar melhor. Por isso que eu comento essa questão de que se as pessoas precisam morar lá é porque elas não têm outro lugar para morar. Então, é uma região muito seca também, é o deserto do Saara. É uma região bem seca, se eu não me engano, é o maior deserto do mundo em extensão. Então, é uma região que tudo aquilo que a gente vê nos livros é real. E as pirâmides estão lá para contar essa história de 5.000 anos atrás, do surgimento das primeiras civilizações, ali em volta dos rios, no caso do Egito, o rio Nilo, e no caso da Mesopotâmia, o rio Tigre e o rio Eufrates, que é onde surgem as primeiras civilizações que influenciam o nosso modo de viver até os dias de hoje. E eu tenho uma pergunta pra Fê Grace. Se você pudesse, você iria pro Egito de novo? Eu iria, se tivesse oportunidade, sim. Lógico, como eu disse antes, como professora de história, eu quis conhecer as pirâmides. Mas, assim, não era o meu maior sonho. Um dia eu quero conhecer as pirâmides. Se desse certo, eu iria, como deu certo e eu fui. Agora, hoje, se tivesse oportunidade de novo de voltar para o Egito, eu voltaria para conseguir ficar um tempo maior nas pirâmides, para conhecer outros lugares, conhecer templos como o templo de Luxor, templo de Hatshepsut, são lugares que nas aulas eu sempre falo e eu gostaria de conhecer, porque eles não ficam no Cairo, eles ficam subindo o rio Nilo mais distantes, então é longe para ir, nessa viagem não foi possível. Então, eu tenho, sim, curiosidade e voltaria para lá. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho curiosidade de conhecer outros lugares. Por exemplo, as pirâmides da América Central. As pirâmides maias e astecas, que são daqui da América, num período mais recente que as pirâmides egípcias, mas que também são pirâmides mais próximas a nós. Quero conhecer também Machu Picchu, que era dos Incas, aqui próximo a nós, que também são construções incríveis no alto da Cordilheira dos Andes. E eu gosto muito de conhecer esses lugares. Voltaria novamente, com certeza, para Jerusalém. Então, se hoje alguém falasse assim, olha, para onde você quer ir amanhã? Para Jerusalém, para a Terra Santa, para estar nos lugares onde Jesus esteve. E assim, foi uma viagem que hoje é a que eu mais quero voltar. É para lá. Eu até esqueci o que eu ia falar. E você teria vontade de conhecer outros lugares? Não, tipo assim, tão antigos quanto o Egito, mas tipo Roma, Grécia, onde ficaram, que é mais ou menos na região da atual Itália e Espanha, né? Isso, tenho curiosidade, sim. Roma é um dos lugares que eu quero conhecer, até porque eu gosto também da civilização romana. Eu acho que eles foram grandes construtores, eles criaram tantas coisas para a nossa história e também que influenciam até hoje. Eles fizeram estradas pavimentadas, trouxeram água potável para a cidade. Democracia. A democracia. Então, os romanos foram uma civilização que realmente causou impacto visível até os dias de hoje, em vários aspectos. Então, eu quero sim conhecer Roma. Na visita a Israel, Jerusalém, nós visitamos algumas construções romanas, porque lá também foi dominado por eles. Mas eu quero sim voltar para Roma, eu quero conhecer o Coliseu, quero conhecer o Panteão romano e as cidades gregas também. Mas entre Grécia e Roma, primeiro eu gostaria de conhecer Roma. E outras cidades também, por exemplo, cidades na Alemanha. Eu sou neta de imigrantes alemães. Que legal! Então, os meus avós vieram para o Brasil em 1923, há 100 anos atrás. Vieram fugidos da Primeira Guerra Mundial. E aí eu tenho vontade de voltar, de ir para a Alemanha, conhecer o lugar que os meus avós nasceram. A Primeira Guerra Mundial foi só 100 anos atrás? Sim, ela acabou em 1921, cento e pouquinhos. Ou 18, enfim, pouco mais de 100 anos. Que curto. E os meus avós, então, eles viveram a Primeira Guerra lá na Alemanha e depois migraram para o Brasil porque as condições não eram mais sustentáveis lá. Inclusive, eu já fui lá para a Alemanha, aprendi um pouquinho de alemão. Que legal. Eu nunca fui para a Alemanha, mas é um dos lugares que eu quero ir também para conhecer. É bem friozinho. É frio? Uhum. Isso que é legal de conhecer outros lugares. A gente vê como
como a cultura é diferente, e a gente olha e fala, nossa, mas eles fazem isso, eles comem isso. O modo de vida também é muito diferente. Muito. Quando eu fui pra lá, pensa, eu me assustei, porque as fábricas lá soltavam um monte de fumaça gigante. É. Aham. E as pessoas, qualquer lugar que você fosse, no chão tinha bituca de cigarro, em todo canto. Ah, é? E também não tinha muita coisa pra se fazer. A cidade que eu fui foi Frankfurt. Ah. Que eu brinco que é a Frankfurt. Frankfurt é uma cidade importante da Alemanha. Não é a capital é Berlim, mas é uma cidade bem importante, bem famosa, bem conhecida. Então, eu quero conhecer a Alemanha um dia para, quem sabe, voltar um pouquinho no lugar do meu avô e da minha avó, da minha oma e do meu opa, que era assim que a gente chamava eles, e aí revisitar esses lugares onde eles estiveram. Então... E aí, sobre Egito, então, e pré-história, será que temos mais alguma pergunta, alguma curiosidade, algo que nós poderíamos falar? Bem, a gente pode falar, né, algumas curiosidades, por exemplo, que os gatos lá eram considerados sagrados. Verdade. Nesse papiro colorido que eu mostrei para vocês, ele tem uma pintura que ela só aparece com luz negra. Uma pintura fluorescente, eu acho que é esse o nome, nesse daqui. Então, por exemplo, se eu deixar ele exposto à luz por uns minutos, uma luz forte, depois a gente apaga a luz, vai aparecer o desenho de um gato. Tá vendo? Aqui pertinho dá para ver, ó. Tá vendo que aqui embaixo sim. tem? É o desenho de um gato. Então, são duas pinturas em uma só. Legal. E aí, ele... É porque o gato é sagrado lá, então... E ele é como se fosse... Simboliza a proteção. Então, ele protege a família. Então, aqui tem a árvore da vida, que é a árvore da família, e o gato, que é a proteção da vida. Então, é bem simbólico. Né? E... Encerramos, então? Acho que sim. Acredito que sim, né? A gente falou de um monte de coisa, né, pra história, o Egito, algumas curiosidades. Exatamente. Então, eu quero agradecer o convite novamente, Laura. A Laura é uma aluna muito querida, muito dedicada, muito especial para nós todos do colégio, para todos que convivem com ela. E ser convidada no primeiro episódio do videocast da Laura é me traz muita alegria, muita honra também poder falar. Então, esse é um projeto, é um protótipo, é o protótipo da Laura, do videocast da Laura, que é essa primeira tentativa de nós gravarmos os conteúdos, pensando em colaborar com os colegas do 6º ano, para que eles possam talvez ouvir sobre o que eles estão aprendendo em sala de um jeitinho diferente e contribuir. A principal missão da Laura com o projeto é contribuir com os colegas do 6º ano. Ajudar todo mundo no aprendizado. Exatamente. Então, encerramos o nosso videocast agora e com muita alegria eu participei, então, desse trabalho com a Laura e parabenizo a Laura pela desenvoltura e pela coragem também de estar aqui em frente às câmeras. É a primeira vez também. Isso, pela primeira vez você saiu muito bem. Obrigada, que eu também já assisti alguns com a minha mãe. Ah, ótimo então. Então eu desejo que você tenha um futuro brilhante, seja na área da comunicação, que você tem facilidade e me parece que gosta, ou em qualquer área que você escolher. E a prof espera que o projeto Escola de Negócios esteja contribuindo para o seu futuro, que eu tenho certeza que vai ser lindo, como você. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço.